Olá! Podem sentar que o 10º episódio do No Sofá já vai começar e hoje, como último episódio, ele tinha que ser muito especial. Ele está sendo na Formobile e a gente vai falar sobre o protagonismo da mulher na marcenaria. Aqui a casa é de vocês. Sintam-se no sofá, meninas. Boa tarde, gente. Tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês e com essas mulheres maravilhosas. Eu, como o Carlos falou, só vou ficar aqui mediando e ouvindo e perguntando. Eu sou arquiteta, eu sou engenheira, mas muita gente não sabe, eu fiz curso de marcenaria, viu, meninas? Eu sou marceneira ela é marceneira na prática. também, ela é marceneira também. Ela fica falando que é arquiteta, é marceneira, é marceneira. Mas o meu percurso foi bem diferente do de vocês, pelo que eu sei. E eu queria começar justamente vocês contando desse percurso. Eu vou começar com a Fê, da Uma a Uma. Então, vamos começar, Fê? Cadê sua apresentação? Queria agradecer a presença de todos, boa tarde, agradecer esse convite, da Formobile. É muito importante para nós estarmos aqui, ocupando esse lugar. Quanto mais visibilidade, mais a gente consegue ter um lugar de igualdade entre todos, E só parando mesmo para olhar, para ver, assim como ter tido esse convite de estar aqui, me fez refletir ainda mais, Cada convite, a cada momento que a gente para ver, tem a possibilidade de fazer diferente, de perceber diferente e fazer diferente. Só assim a gente vai conseguir, mudar fazer alguma diferença nesse mundão ainda tão dominante, Então, vou fazer uma curta apresentação. No final dessa palestra, eu estou super disponível para a gente continuar conversando e por aí pela vida além. Então, eu sou Fernanda Barreto, eu sou formada em desenho industrial em 2010, aqui em São Paulo. Deixa eu passar aqui. Muito feliz também de estar com vocês. A gente não se conhecia ainda presencialmente, Então estou muito feliz que vocês já têm a jornada de vocês. É muito importante estar aqui com vocês e estou muito feliz. Prazer é nosso. Obrigada. Então eu me formei em desenho industrial e desde o início, na faculdade, eu ficava sempre nas oficinas, seja de cerâmica, de marcenaria, joalheria. Gostava das oficinas, sempre com uma dominância, predominância maior masculina, mas o ambiente do fazer sempre me conquistou muito, O trabalho manual, ele te proporciona, e eu percebo muito isso, uma conexão consigo, uma autopercepção, e isso sempre me encantou. Então ainda não tinha definido muito o que seria a marcenaria, a minha jornada, mas o ambiente da oficina me encantou. E desde então, essas são 6 fotos que são de oficinas que eu já passei durante a minha jornada na marcenaria, Então, desde o início, a primeira fotinho, tem um laser. Pronto. A primeira fotinho é minha primeira oficina, onde eu tinha algumas ferramentas presas na parede, uma vontade de ter uma oficina, mas ainda não entender muito um espaço de oficina, O espaço de oficina, ele se dá muito no uso. Conforme você vai usando, ele vai se adaptando, ele vai se criando, se vestindo conforme o teu uso. Mas ainda era uma oficina que eu tinha ferramentas pelo desejo de ter uma oficina, E aí eu terminei a faculdade e senti vontade de aprimorar uma técnica de marcenaria. Acabei me encantando mais pela madeira. É um assunto longuíssimo, mas enfim, a madeira me puxou mais. E a primeira pessoa que eu tive a oportunidade de aprofundar nesse conhecimento foi o Rubens Matucci, que é um super marceneiro, escultor, artista. Que é esta segunda oficina. Aqui ele estava esculpindo uma peça, um ambiente em que tive um mentor homem. Depois dele eu fui para essa oficina, Então eu fiquei mais ou menos 1 ano nessa oficina. Depois eu fiquei 3 anos estudando com o Morito Ebini, que é um outro super marceneiro aqui de São Paulo, japonês, mas ele reside na verdade em Santo Antônio do Pinhal. Passei durante 3 anos estudando com ele, mais uma técnica de marcenaria oriental, de encaixes. Então eu fui aperfeiçoando a técnica de marcenaria, muito também por sentir a necessidade de aprofundar um conhecimento, Às vezes aqui
aqui no Brasil, às vezes a gente tem uma coisa de gambiarra. E eu sentia, puxa, deixa eu ver como que é realmente entender a ferramenta, dar um mergulho, assim, né? Então, eu fui me aperfeiçoando nas ferramentas, no trabalho manual mesmo. E aí, depois que eu fiquei 3 anos nessa oficina, eu voltei para São Paulo, porque era em Santo Antônio do Pinhal. Eu voltei para São Paulo e consegui uma oficina na Barra Funda, que era de um outro marceneiro homem, que me emprestou a oficina dele para eu continuar trabalhando, mas era uma oficina, assim, que era cheia de lixos, rato passando, era uma maravilha. Que era um lugar totalmente diferente, mas era o que me possibilitou, chegando em São Paulo, sem ter um recurso, continuar trabalhando nesse ofício que eu estava encantada, apaixonada e era isso que eu queria fazer, né? Foi indo, o tempo passou e hoje eu estou nessa oficina já há 5 anos, que é essa última fotinho. Agora realmente com um espaço, né, tendo conquistado as minhas máquinas, as minhas ferramentas, tudo isso foi, né, aos pouquinhos conquistando esse espaço. E essas foram as oficinas de marcenaria que eu comentei. E no meio do caminho, todos esses pessoas que me ensinaram marcenaria foram homens. Mas no meio do caminho teve a Hilda Borém, que é uma artista plástica que eu fui estudar em Nova York, uma super artista plástica, mas ela mexia com escultura em espuma. E aí foi a primeira experiência que eu tive com ela, de uma mulher na oficina, conquistando o seu próprio espaço. Ela é brasileira, mas fora do Brasil, em Nova York, né, com um estúdio super bem localizado, com ferramentas, né? Eu falei, puxa, né, existe uma possibilidade não só de eu estar numa oficina de homens, mas também, né, foi a minha primeira referência, foi super importante para mim. E isso, só cronologicamente, depois dela que eu vim para o Morito, aí São Paulo, e agora estou nessa oficina aqui na Barra Funda, fazendo o meu trabalho, as pesquisas, dando aulas. Sem ratos. É isso. Mas é isso. Então, um pouquinho sobre a Oficina Uma Uma, que é a minha oficina. Já tenho a Oficina Uma Uma desde 2000 e... Sou péssima com datas. Faz 8 anos que eu tenho a Oficina Uma Uma. E eu comecei fazendo restauro de mobiliário, porque eu não tinha muita técnica. Eu pegava móveis quebrados na rua e fazia um restauro. Mas quando eu comecei a aprimorar e focar na marcenaria, eu comecei a desenvolver móveis primordialmente com madeira maciça e encaixes. Não só, mas é o que eu mais tenho feito. Então, né, tem essa cadeira eu desenvolvi junto com o Morito Ebini, que é o japonês que eu aprendi marcenaria, e os outros são mais atuais, né? Então, uma escrivaninha, uma cadeira baixa, essa cadeira contando um pouco sobre os meus projetos no geral. Tem muito detalhamento, tem muito acabamento, eu prezo muito pela história, pelo conceito. Então, por exemplo, essa cadeira, ela é chama cadeira fiá, que é inspirada nas fiandeiras e bordadeiras do sertão do Brasil. Então, uma cadeira do sentar baixo, do acolhimento, uma proposta de sentar próximo do chão, né? Então, sempre tem uma coisinha assim já tocando nesse assunto de um lugar feminino, do acabamento, do detalhe, né? Da sutileza. Aí uma mesa de centro com palhinha, um banco, os detalhezinhos de como a palha junto com a madeira, o vidro. Tem um banquinho aí que eu tenho. O banquinho shot foi uma das primeiras peças que eu fiz, é inspirada num banco turco, que as pessoas têm costume de sentar na calçadas das ruas por horas bebendo chá, né? Então, é um banco que para você ficar horas sentados, porque ele corrige a postura do corpo, projetando o cóccix para cima, você senta de cavalinho, né? Então, tem uma coisa da postura, e toda vez que sobra um monte de madeira na oficina, eu faço ele. Por isso que ele é todo coloridinho. Então, dos projetos maiores, acabo fazendo esse banco. Esse é um projeto que eu já fui 4 vezes para o Pará, uma capacitação para mulheres na marcenaria. Isso é em Altamira, então é um grupo de mulheres que eu ensino marcenaria. Já faz 2 anos que eu não vou por conta, né, dessa pandemia toda, mas é um trabalho muito rico de ver esse empoderamento de mulheres, né, moradoras rurais que, né, casam, têm filho e não conseguem trabalhar e não conseguem, né? Então, uma das vezes que eu fui,
construir um galpão para elas trabalharem e um parquinho na frente para as crianças poderem brincar. Porque assim elas conseguiriam continuar trabalhando enquanto, né, cuidam dos filhos, né? Então, quais são as estratégias que a gente precisa fazer para possibilitar ter essa ginga mesmo, né, com essa situação nossa das mulheres. Isso é um workshop que eu ministro também, um workshop de colher e de afiação de ferramentas. Meu público são homens e mulheres. Esses cursos que são mais da colher têm um público mais feminino. E já falando um pouco sobre o assunto, né, esse público feminino possibilita, principalmente, que eu percebo, principalmente pessoas que têm uma de uma ideia na cabeça de que não é bom em trabalhar manualmente, por exemplo. Um ambiente feminino ele possibilita te dar mais abertura e mais espaço para você tirar essa ideia da cabeça e focar no que você tem que fazer. Deixar fluir, né? Então tá bom, isso aqui é um formão, eu preciso fazer essa função, ele funciona de tal jeito, então eu só preciso fazer isso. E você não tem o caraminholas na cabeça de que não sou capaz, ou que eu não posso errar, que eu não posso... que eu tenho um jeito certo de fazer, sabe? Quando você tira essas caraminholas, e o ambiente feminino, ele traz mais isso. Isso eu percebo bastante nas oficinas com um ambiente mais feminino. E esse é o curso que eu tenho feito no momento, que eu tenho uma escola de marcenaria na Barra Funda, no meu espaço. Toda segunda-feira a gente ministra uma aula e a gente, são eu e os meus sócios no espaço, que são 2 homens. A gente se encontrou em meio da pandemia e desenvolveu esse curso. E iniciou com um curso de marcenaria terapêutica, porque era um intuito, uma vontade que eu tenho já há bastante tempo e já faço os cursos nesse sentido. No meio do caminho a gente entendeu que o trabalho manual é terapêutico por si só. Então a gente não precisa falar, mas o fato de você entrar em contato com você executando uma peça e os processos, os caminhos que a gente escolhe, já te trazem isso, né? Então, o Daniel e o Ricardo são os meus sócios nesse curso e no espaço, e a gente tem esse curso do banco ofício. O banco ofício é uma bancada de trabalho, ou seja, seu primeiro trabalho que você faz como marceneiro, primeiro, segundo, terceiro, enfim, no nosso curso, é a sua bancada de trabalho. Então é uma bancada de marceneiro, só que é uma forma de trabalhar sentado. Então tudo no banco é para você prender a peça na vertical, na horizontal, formas de você segurar a peça e conseguir trabalhar com segurança. Enfim, essa proposta de uma sementinha de todo mundo possibilitar continuar trabalhando com as mãos. É isto, por hora a gente... Eu já quero me inscrever em todos os cursos da Fê, não sei vocês. Mas já mandei e-mail aqui, já mandei. É isso, depois a gente conversa mais. Obrigada. Obrigada, Fê. Agora vamos a Fê e vamos a Lê. Que também tem uma trajetória muito bonita, diferente da Fê, né? Mas que a gente tá louca para saber aqui um pouquinho mais. Um pouquinho diferente, né, Lê? A nossa trajetória, mas eu acho que elas são diferentes, mas são muito similares, né? Eu acho que o que você falou do feminino, o ambiente feminino, né, é muito propício a isso, a estar mais abertos. Homens, não é nada contra, vocês que lutem aqui, tá? Porque o tema é protagonismo feminino. Mas esse ambiente feminino realmente, ele possibilita errar, ele possibilita... a sensibilidade é maior, né? Então, nossa, eu fiquei aqui assim, é verdade, né, Lê? Acho que a gente nunca falou sobre isso e é verdade. Ao mesmo tempo que eu achei legal... Vocês estão me ouvindo? Não testei meu microfone. Eu achei legal as coincidências, porque a Fê... muitas vezes a gente passa por isso, não sei se a Fê passou, mas eu e a minha Fê, vou chamar a Sanino, tá? Porque senão Fê e Fê tá... É minha Fê, né? É a minha Fê ali, ó. É uma coisa meio... já esclarecendo, porque muita gente acha que tudo começou porque somos um casal. Não somos. Somos sócias, quase poderíamos, casal. mas não somos. Mas eu e a minha Fê, a gente é muito questionado assim, mas então vocês são arquitetas, vocês desenham, vocês são designer. Não, a gente nunca foi. A nossa ideia foi meter mão. Eu até fiz um curso de desenho de móveis, mas era um curso livre, foi mais para aprender a projetar o famoso planejado, que aqui, né, todo mundo manja, tem inclusive os desenvolvedores de software aqui. Eu achei, mas é legal saber
a gente já conhecia a Fê, o trabalho dela, que ela põe a mão na massa. Ela veio de um passado diferente do desenho, mas ela põe a mão na massa. E isso às vezes é difícil para as pessoas entenderem. Não, é a gente que põe a mão na massa. Eu não estou terceirizando o meu desenho, eu estou fazendo. Isso faz uma mega diferença, ter o contato com o ofício. E ao mesmo tempo também achei legal que a Fê, como a gente já teve curso só para mulheres, mas a gente sempre procura fazer as turmas mulheres e homens. Porque a gente acha que o lance é esse. Está longe, a gente entende as iniciativas exclusivamente femininas, porque a gente precisa de representatividade e a gente não tem o suficiente, o número suficiente. Mas a gente defende muito a igualdade, né? Então, assim, mulher ou homem no ambiente, inclusive a Fê sempre cita um aluno nosso que falou que foi fazer o curso com a gente porque era mulher, porque ele fala assim, eu aprendo melhor com mulheres do que com homens, com professores, com instrutores, mulheres do que com homens, e era um homem, procurou a gente por isso. Mas é legal saber essas similaridades, né? Apesar das nossas histórias serem diferentes. Com certeza. Então, prazer, nós somos as Lumberjills, eu sou a Fê. Eu sou a Lê. E temos uma marcenaria, assim como a Fê, 8 anos, 2014. Começou? 2014? Foi? Foi 2000. A sua, foi 2014. 8 anos atrás. 8 anos atrás. A gente também, então tá aí uma coincidência, né? Também, então nós somos as Lumberjills. Pode mudar, Lê. Agora vai. E para contar um pouquinho da nossa história, a gente precisa falar um pouco do nome. Porque todo mundo pergunta, né? Por que esse nome? Já fomos até atacadas nas redes sociais. Porque é um nome em inglês, né? Defendendo o tupiniquim brasileiro, né? A língua mãe. E a gente, quando conta a história, todo mundo entende o porquê a gente escolheu. Quando eu e a Lê, a gente decidiu abrir uma marcenaria, e foi a história dela, né? Ela começou com ela, e a gente vai falar um pouquinho. Mas o nome é muito importante para uma empresa, né? E os empresários que estão aqui sabem. E a gente estava em busca desse nome e somos nerds de ver Caçadores de Relíquia, para quem conhece, né? O programa que eles entram naqueles galpões e vão atrás das relíquias e tal. A Letícia estava assistindo, me ligou e falou, liga a TV, achei nosso nome. Os Caçadores de Relíquias entraram no galpão e viram umas fotos dessas mulheres, essa é uma das fotos, que eram as Lumberjills na Inglaterra. Foram as mulheres que entraram no lugar dos homens quando eles foram para a guerra, né? Então todos os homens foram para o fronte e as mulheres começaram a fazer a atividade dos homens. Então os padeiros as mulheres se tornaram padeiras. E essas mulheres entraram no lugar dos lumberjacks, que eram os lenhadores. E as fotos são incríveis, elas estão carregando essa tora, tem uma afiando um machado. E o que a gente mais gostou dessa história, né, Lê, é que elas não perderam a feminilidade para exercer um papel masculino. Elas parecem uma pin-up, né, de lencinho. Tem uma foto que elas estão até de sainha, né, um saia shorts. Eu não sei como trabalhava de sainha, mas elas estavam nas fotos e a gente achou muito interessante esse nome e falou, não, vai ser Lumberjills. As nossas irmãs, né, a minha irmã e a da Lê trabalham com marketing, falaram que não ia dar certo, ninguém ia saber falar, mas não importa. O importa é a história por trás do nome. E importa a nossa história, né, Lê? Pode passar. E aí, como tudo começou? Então, eu comentei um pouquinho que eu fiz um curso de desenho, mas isso fica a dica, né? Talvez vocês não tenham vindo para isso, mas eu e a Fê, a gente não era amiga. Deixa eu deixar isso claro. Ainda Nem somos até hoje, não, é brincadeira. Polêmica. Essa parte é zoeira. Mas a gente trabalhava junto. Eu trabalhava numa empresa e... bem Faria Limer, beleza? Aquelas empresas assim, terninho, nada disso vocês estão vendo. E trabalhava lá e a Fê foi contratada e ficou sobre meus cuidados, ficou no meu treinamento. E aí a gente trabalhava. Empresa do quê? Só para o pessoal saber. Então, hoje em dia é mais fácil explicar, né? Porque na época que a gente trabalhava lá, ninguém entendia nada. Uma empresa de escritórios compartilhados, coworking, ok? E daí a gente trabalhava lá, a Fê entrou, a gente era parte, o mesmo cargo. E daí eu treinei ela, mas aí a gente teve uma afinidade profissional. Eu acho isso uma dica. Quando fala assim, nossa, vocês se dão bem? A gente se dá. A gente briga raramente, aí todo mundo duvida, mas é verdade. Mas assim, não foi uma amizade, eu tenho um parente, né? Quanto a gente tem um parente que oferece uma sociedade, ou um amigo, pô, vamos fazer vamos ter um negócio juntos, e acaba a amizade, ou destrói a família.
e a gente teve uma afinidade profissional. Eu estava numa época, eu já trabalhava há alguns anos na empresa, e eu estava pensando em empreender e eu não sabia com o quê. A Fê também sempre fez essa piada que assim, a gente cogitou ter algo na área da alimentação, ia falir, né? Porque a gente ia comer tudo, absolutamente tudo, e não ia dar certo. Cozinhar, é por isso comer. Então, mas é difícil, mas né, não. restaurante. E aí eu comecei a pensar assim, em coisas que eu tinha habilidades e que eu pudesse usar para isso. E eu sempre tive habilidade com desenho, nata, assim, eu sempre gostei de desenhar. E aí eu vi um curso de desenho de móveis e falei, por que não? Deixa eu ver isso daí, o que é. E logo eu me apaixonei, eu falei, além de me apaixonar de gostar de fazer o desenho de móveis, eu falei, eu não quero alguém fazendo os móveis. Isso é coisa do meu signo, eu acho, de Áries. Eu quero fazer eu. E aí eu fui buscar cursos para poder aprender o ofício, curso de marcenaria, de construção de móveis. E nisso eu ainda trabalhava na empresa e eu via na Fê um potencial, isso também é outra dica, complementar. Às vezes você não precisa de alguém que faça a mesma coisa que você, precisa de uma pessoa que tenha outro olhar. E a Fê tinha um olhar do design, inclusive do faça você mesmo. Ela pode falar até um pouquinho mais disso, mas de meter a mão nas coisas, a mão na massa. Mas assim, no primeiro momento ela achou que eu era louca, absolutamente louca. Vamos abrir uma oficina? Hã? Tipo, você bebeu no almoço? Foi isso que você pensou, né? A Fê tá aqui, pode até falar. A marcenaria no Brasil, e acho que até fora, é muito passado de pai para filho, ou de um aprendiz que entra muito novo. A gente já tinha 30 anos. E aí decidiu, já era gerente comercial. Imagine para nossa família, tipo, vou largar o emprego, ganhando super bem, né, numa crise de 2014, que estava aquela crise econômica, não saímos dela, não né? estamos, né? Isso é importante, sempre tem crise. E aí a gente falou, vamos abandonar tudo para abrir uma marcenaria. Gente, foi um choque. Passa o próprio que até tem a ver isso. Esse é ótimo. Peraí, foi? Porque quando a gente falou, o que significa a mulher na marcenaria, né? Para as nossas mães, essa é a primeira foto. Né? Sempre. Tipo aquele até cigarro hoje. na boca, aquele chinelo no dedo. Não, a minha mãe fica ela não consegue compreender como eu vim na Formobile com esse visual. Com Numa esse. feira. Eu tinha que ir que nem a Ju, entendeu? Não assim. Entendam. Para os nossos maridos é essa segunda foto, né? Tipo, nossa, minha mulher é marceneira. Para os marceneiros, é essa a terceira foto. É tipo assim, tá bom, tá bom então, vai porque lá as brincar. pessoas acham que difícil é ser mulher na marcenaria, difícil é não ter cabelo branco, né? Tipo, acham que a gente é meninota, né? Você não ter enta. Meninota, tipo, imagina que você é marceneira. É Para os clientes existe um empoderamento, a gente, né? Os clientes vêm pra gente, nossa, eu vou contratar vocês. Hoje uma cliente, eu já indiquei 5 pessoas para atendê-la, porque a nossa agenda está fechada até novembro. E ela falou, não, eu quero vocês. Eu falei, tá bom, eu te aceito como cliente. Porque eles querem esse empoderamento, gostam, e acho que a Fê também passa por isso. Eu quero um móvel seu, eu quero esse empoderamento feminino. Para os fornecedores, né, nada contra a Ju, mas todo mundo acha que a gente é marceneira, é arquiteta, né, que nem a Lê falou. Não, mas vocês são arquitetas, chama o marceneiro aí para descarregar, Léo. Né? A gente usa Léo, está aqui o stand maravilhoso deles, e aí a gente fala, não, sou eu a marceneira. Não, o marceneiro chama, não, você é arquiteta, você é designer. Nunca acham que a gente, então a Barbie arquiteta, maravilhosa, mas para nós, a mulher da marcenaria tem outro significado, né, Lê? Para nós, significa a entrega, entregar projetos. Pode passar. Então, é esse o significado da mulher na marcenaria, é colocar a mão na massa, é trabalhar. Então, existe um leque, né? A Fê falou de alguns cursos dela, mas existe um leque no que você pode trabalhar como mulher ou homem numa marcenaria. Então, quando falam assim, nossa, mas vocês são mulheres marceneiras, então vocês carregam muito peso, Hoje, a tecnologia, né, Lê, nos permite não carregar peso. Porque mulheres não devem carregar peso, mas homens também não, né? A hérnia de disco dá para ambos os sexos. Ela não fala, só vou, né, para mulher. Hoje a tecnologia, você tem carrinhos que levantam um móvel de 100 quilos para você poder instalar. Você consegue terceirizar o seu serviço e trazer tudo cortado. Isso para quem trabalha com MDF, compensado. A madeira natural é um pouco mais difícil, né, Fê? Porque vem nas pranchas. Mas você consegue ter uma tecnologia para te ajudar com isso. Então, a mulher na marcenaria pode trabalhar desde colheres de pau,
o curso da Fê, até grandes projetos de MDF planejados. Então, é uma gama. Você tem que entender o que você mais gosta. Então, pra gente, significa entregar projetos, significa outras coisas também, que é o leque da nossa experiência. Significa também o canal. Exatamente. Eu estava conversando com a Fê aqui, porque apesar de a gente conhecer o trabalho uma da outra, pessoalmente a gente se conheceu hoje, né? E a gente tem outros ramos de negócio, vamos dizer assim. Então a gente tem o nosso canal no YouTube, se inscrevam, por favor. Né? Quem não está inscrito, comenta. Corrijam isso agora, o celular aí, por favor, Lambert Juice. Tá aqui na minha camiseta, aqueles, né? Deixa eu deixar meu crachá para trás. Então a gente grava para o nosso canal. Assim como o Instagram, o YouTube é uma vitrine para a gente mostrar o trabalho. Quem é profissional da área sabe, hoje se você não está em redes sociais, não está na internet, a gente não tem mais a loja de rua, né? Vamos lá, ninguém fica entrando mais no seu showroom. Você precisa estar online, você precisa estar sendo visto nesses canais. Então a gente grava para o nosso canal, a gente grava de uma forma super profissional. Então a gente tem produtora atrás do nosso canal, porque a ideia era essa, inclusive porque para fazer um bom trabalho, mesmo quando a gente falar de alguma marca, para a gente poder produzir uma coisa de qualidade, né? Passar para o próximo, você quer acrescentar algo no gravar para o canal, tá certo? O que mais a gente faz? Espera aí, esse pointer ele me... ensinar para os nossos alunos, a gente falou bastante, a Fê também, então a gente também ministra cursos dentro e fora do nosso espaço, aí é um espaço do Sesc, esse é o Sesc 24 de maio, né? Maravilhoso, aliás. Então a gente ministra cursos em Sesc, em outros espaços, a gente já ministrou, e lá na nossa oficina também, dos mais variados tipos. A gente já fez curso, inclusive, de reparos de componentes que estão aqui na feira, tipo corrediças e dobradiças que precisam de reparo, né? Então a gente ensina os alunos até isso, ou cursos que desenvolvem um pequeno projeto, uma pequena peça. É legal isso que a Lê falou dos reparos, porque a gente viu uma necessidade, como marcenaria, né? Os clientes me chamavam para trocar uma corrediça. E aí pagavam, né, R$200, R$300, que, enfim, que também não tem como cobrar menos, né, em São Paulo, estacionamento, zona azul e trânsito. E eu falava, gente, não, você tem que aprender, cara, a trocar essa corrediça, a ajustar as dobradiças. Não que eu não queira trabalhar, mas eu acho que a gente precisa ter essa liberdade. E a gente vê muitos dos nossos cursos, essa liberdade que a gente proporciona, tanto para homens quanto principalmente para mulheres, porque a gente sabe, mulheres, que quando a gente é pequena nunca é estimulado isso na gente, de pegar uma ferramenta, de se virar, né? A grande maioria, não, na minha casa foi assim, eu não fazia nada. E aí a liberdade que você tem de aprender, né? A gente vê nos nossos alunos, a gente teve uma senhora de 60 anos que fez aula com a gente, que ela falou assim, eu vou trocar todas as minhas dobradiças, porque eu peço pro meu marido há 10 anos e ele não faz. E depois ela falou pra gente, ela falou, nossa, troquei, minha casa tá linda. E é isso, essa liberdade de você não precisar de um outro, né? De contratar um terceiro, que às vezes não vai fazer legal na sua casa, não vai te tratar com respeito. Então a gente vê nesses ensinamentos, tanto da Fê quanto o nosso, a liberdade de você poder fazer, além de ser terapêutico, né? Posso falar uma coisa sobre isso que me lembrei? Tem uma coisa que eu percebi recentemente, né? Porque o preconceito a gente vai percebendo ao longo do tempo, né? Como a gente vai vivendo, ele vai aparecendo assim. E aí sobre isso que você falou, os homens aprenderam ao tempo todo a dizer sim. Sabe consertar a parede? Sabe fazer isso? Sim, 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 mesmo que não saibam. E não é só homens, ou pessoas que não saibam, né? Então, um lugar da gente ficar atento assim, sim, talvez, né, pra gente. Talvez eu não faça 100% da primeira vez, mas eu vou tentar. Porque na experiência que a gente melhora, né? Não ter o medo do não saber. Porque é muito fácil, eu percebo no meu ambiente de oficina que é homens, né? Eu trabalho com homens primordialmente, atualmente, e é muito fácil eu ter uma dúvida e querer consultar. Eu percebo, é muito fácil, mas não sei direito, deixa eu ver, né? Então, o quanto eu preciso ficar com um alerta ligado do que eu preciso encontrar os meus caminhos, e que isso é mais importante de percepção e de experiência, né? De evolução, do que já querer pegar uma bengalinha, né? Então... Perfeito. A gente conta a nossa história, assim como a gente está nesse palco, né? Então a gente é chamada para muitos eventos, já fomos no Brasil inteiro passar tanta parte do feminismo, né? Então desse empoderamento que a gente carregou, porque não foi assim no começo. Eu e a Letícia, a gente brinca que ela me escolheu,
Não porque eu era uma mulher, mas porque eu estava mais perto da sala dela e tinha, né, habilidades. Mas poderia ser um homem. Ela não me escolheu para vamos abrir uma oficina feminina porque podemos. Uma oficina feminina, exatamente. Não era esse. Era uma oficina, era ter uma oficina. Não era esse o final, mas se tornou, né? Quando a gente abriu a oficina, a gente nunca imaginou. E 3 meses depois, a TPM estava querendo fazer uma matéria. Nossa, vocês, mulheres, marceneiras, aí a gente disse, nossa, que esquisito. E aí começou a pular muita matéria nisso. Eu falei, bom, então eu acho que a gente precisa carregar uma bandeira, porque que nem a Fê falou, é representatividade, é mostrar que as mulheres podem estar na marcenaria, que não é um ambiente só masculino, né? Que a gente pode estar complementar. Então, ser 2 mulheres na marcenaria foi sem querer, mas a gente conta a nossa história e a gente inspira outras mulheres a também entrarem nesse mundo maravilhoso. Tá na TV e que também é uma inspiração, não tem glamour nenhum, tá? A gente tá aí, não é de casa, na Globo, mas é perrengue. Mas a gente gosta e vai e aceita, né, essa participação, porque a gente também, de novo, a representatividade, né, Lê? A gente estar na TV mostrando que mulheres podem colocar a mão na massa é muito importante para o nosso mundo, para o mundo da marcenaria. Todos podem estar lá, não só desenhando o móvel, a gente está botando a mão na massa. Exatamente. E também é legal, a gente falou do YouTube, tem que desmistificar algumas coisas. Hoje são quase 40 mil inscritos no YouTube. Ah, então vocês vivem do YouTube. Nem de perto, assim. Tudo isso é trabalho, não é resultado. Então ir para a TV e apresentar é mais uma vitrine, é mais uma forma de mostrar o nosso trabalho. Quem paga as nossas contas são os clientes fazendo encomenda. Até hoje, aliás, na Lumber quem quer Deals. orçamento, contato, Eu não vou responder agora, porque eu estou aqui no palco, mas... Cobrem, depois ela tem que responder. E a gente não tá só. A gente fez esse ano um vídeo com 28 marceneiras, inclusive a participação da Fê, porque a gente ouve muito assim, nossa, mulher marceneira quase não tem, nossa, que diferente. Sim, somos poucas, mas somos muitas. Então eu queria pedir para o pessoal largar o vídeo aí para vocês verem. Vamos ver. Convoquei as amiguinhas e tu sabe que ela vem. Vem da base, vem do vale, deixa de se vem também. Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente. Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente. Tá pronta pra pista, se joga na vida, que é papo de ousadia. Ai, que coisa boa, mundo se acabando, a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada, pode vir que é coisa boa. Que coisa boa, mundo se acabando, a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada, pode vir que é coisa boa. A gente queria mostrar que, além de não estarmos sós, a possibilidade de diferentes mulheres fazendo diferentes trabalhos dentro do universo da marcenaria. Então a gente tem a Elke Noda, que faz colheres e faz pequenas peças na sala da casa dela, como a gente tem a Fê, que, nossa, eu fui na oficina dela, umas toras gigantescas, umas máquinas mais parrudas. Quanto você vai na oficina da Lumber Deals, que você tem mais o trabalho de MDF, né? Um trabalho com fórmica MDF compensado, super sob medida, né? Então, assim, a gente tá presente em vários setores da marcenaria e não estamos só, somos muitas. Acho que acabou. Obrigada. É isso. É a primeira vez que a gente faz essa palestra, então a gente está... Maravilhosas, maravilhosas. Mas antes da gente abrir para vocês, eu fiquei com algumas palavras assim na cabeça enquanto as meninas compartilhavam aqui com a gente. A primeira frase da Fê tinha a palavra igualdade. A primeira frase da Lê tinha a palavra igualdade. A terceira frase da Fê tinha a palavra igualdade. Representatividade, igualdade, e eu queria trazer uma palavra que nenhuma delas trouxe, mas que para mim é sobre isso. A gente está falando, na verdade, sobre equilíbrio. Equilíbrio do homem, da mulher, equilíbrio das nossas energias, o yin, o yang, o feminino, o masculino, né? A Fê falou uma hora, as mulheres
devem estar, né, no mundo da marcenaria. Podem, devem e precisam, porque o mundo é sobre isso, é sobre equilibrar, né? E no mundo que pesa mais de um lado do que do outro, esse equilíbrio é mais difícil. Então, eu acho que é sobre isso, é sobre trazer esse olhar, esse acolhimento, que é muito do feminino, né, para a marcenaria, que tem todo um cuidado, né, todo um detalhe que a Fê falou, né, que no projeto dela tem esse olhar, esse detalhe, esse cuidado, para dentro das casas, para dentro dos ambientes, né? Hoje em dia a gente está falando muito sobre lar, né? A importância do lar. Todo mundo sentiu na pandemia a importância de ter um lar de verdade, né? E lar a gente pode estender para o nosso ambiente de trabalho. A gente pode estender aqui, ó, na feira. Essa sensação do acolher, essa sensação de se sentir abraçado o tempo inteiro. Eu acho que é muito sobre isso, então eu queria deixar esse registro aqui e queria dizer que é uma honra estar aqui dividindo o palco com vocês. Eu sou isso, perto dessas mulheres maravilhosas, mas esse lugar de fala aqui eu acho que é super importante. Eu queria muito agradecer a Formobile por trazer esse tema à tona e eu espero que não pare por aqui. Agora, eu queria ouvir de vocês, né, e compartilhar um pouco mais. E eu realmente espero que essa conversa se estenda pelas redes sociais das meninas, comigo, que adoro falar sobre isso. Enfim, super obrigada, meninas. Obrigada, a gente que agradece.